Bom, então, como eu ia dizendo, eu pretendo fazer uma explicação em 2 tempos, em 2 flancos. O primeiro grupo de esclarecimentos diz respeito à questão da suposta intenção de, enfim, macular ou destruir ou qualquer coisa assim, em relação aos fundamentos da tradição da Umbanda esotérica, e um segundo bloco de esclarecimentos diz respeito ao mérito da questão, ou seja, sobre o arqueômetro, sobre a pessoa do Santivés Dalveidre e, enfim, o mérito daquela discussão que é muito interessante, muito instigante. Então vamos começar do ponto de vista dos primeiros esclarecimentos. Bem, começo dizendo o seguinte: discutir ideias nunca é, pelo menos em princípio, discutir pessoas, né? Talvez por estar desde muito cedo envolvido em discussões filosóficas, e talvez também por profissionalmente estar associado à prática jurídica, para mim sempre foi muito clara a separação entre discutir ideias e discutir pessoas, né? Então, quando eu faço uma discussão teórica, quando eu proponho uma discussão teórica, uma revisão sobre um ponto teórico, a respeito de um alfabeto que supostamente teria dado origem aos sinais de Pemba, ou o contrário, os sinais de Pemba teriam dado origem a esse alfabeto, eu absolutamente não estou me pondo nem contra, nem a favor a ninguém, né? Muito menos o Vomata, que é uma pessoa por quem tenho o maior carinho, a maior admiração desde que sou criança. Então, quer dizer, imputar a mim uma tentativa de macular a honra do meu avô espiritual não tem absolutamente nenhum sentido. É verdade que eu não conheci o Vomata pessoalmente. Quando ele desencarnou, eu tinha apenas 4 anos, mas pelo efeito cascata de uma tradição espiritual, é evidente que tenho nele uma pessoa por quem tenho grande carinho e grande admiração. Acho que o que ele fez com os poucos recursos bibliográficos que tinha, e tendo, até onde me consta, até a 4ª série apenas do ensino fundamental, é um feito sobre-humano, né? Evidentemente estava assistido pelo seu astral e inaugurou, sim, um movimento religioso, uma escola, uma vertente espiritual dentro da Umbanda, muito característica, muito fecunda e muito poderosa em seus fundamentos, em sua estética. Basta pensarmos aqui nos pontos cantados trazidos pelo Vomata, que até onde me consta não era músico profissional, e, no entanto, a lira, né, da Umbanda esotérica, o lirismo dos pontos cantados de Umbanda esotérica, e aqui falo eu como músico, é de fato algo bastante impressionante que se destaca por dentre as Umbandas, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria dizer. Eu, quando discuto ideias, estou interessado nessas mesmas ideias e na veracidade ou não de certas teses, de certas proposições, pouco me importando se a pessoa que enuncia aquela tese é minha amiga ou inimiga, ou tenho admiração ou não tenho admiração. Absolutamente, o cálculo estratégico, político, não deve entrar quando se trata de examinar a veracidade de uma proposição, né? Então, aqui entra a minha segunda consideração. Se é verdade, e é verdade, que todas as tradições espirituais, para desenvolverem as suas doutrinas, precisaram de pessoas que amassem a verdade acima dos seus vieses, das suas predileções, das suas opiniões e dos seus hábitos mentais. Só porque eu aprendi assim ou assado com uma pessoa por quem eu tenho respeito, eu vou repetir isso até o final da vida. Isso não é possível, né? Todas as tradições sempre contaram com pessoas que tinham mentes não só capazes, não só inquietas, curiosas, como, sobretudo, amantes da verdade, né? E que repetiam aquele ditado, se não me engano, indiano, segundo o qual não há direito superior ao da verdade. Essas pessoas, nas mais variadas tradições, elevaram a patamares cada vez mais refinados, cada vez mais sofisticados, o padrão doutrinal, a qualidade doutrinal daquela tradição. Então, virtudes intelectuais como a isenção, a objetividade, o amor à verdade, a humildade, é um conjunto de virtudes que deve ser cultivado por nós, que dentro cada um das suas possibilidades, e as minhas são muito poucas, podem contribuir para o desenvolvimento, o refinamento da nossa doutrina. Digo eu aqui, então, que
quem se desinteressa pela verdade e sobrepõe um hábito histórico só porque aprendeu de uma determinada forma e tem apego ou não gosta do dinamismo necessário, de despender os esforços necessários para rever posições, essas pessoas, sim, a meu ver, é que podem eventualmente contribuir para que a sua prática espiritual, a sua tradição espiritual, esteja sujeita a críticas fáceis de oponentes mal intencionados. Então nós temos muitas pessoas que querem, elas sim, detonar um bando esotérico, um bando iniciático, um bando tríplice caminho, tanto faz os nomes aqui, e tanto faz se são várias tradições ou uma só, nesse contexto que nós estamos falando, e essas pessoas pegam esses pontos que são realmente pontos fracos da doutrina para nos diminuir publicamente. Se nós não fizermos a lição de casa e não fizermos as retificações de que meu pai sempre falava, sobretudo mais ao final da sua vida, nós estaremos contribuindo para que ao cabo de poucos anos, poucas gerações, a nossa doutrina esteja sujeita a ridículo perante terceiros, né? Então, aquilo que às vezes parece amor à tradição, quando se revela como um mero apego a coisas sabidamente insustentáveis com o passar do tempo, isso pode começar a flertar com uma conivência com o erro que é desvantajosa para a tradição espiritual. Eu lembro também aqui um dito associado ao Buda, e muito utilizado em muitos diálogos budistas, né, que quando o Buda aponta o seu dedo para a lua, compete aos discípulos olhar para a lua e não para o dedo do Buda, né? O que importa é a lua, não é o dedo do Buda, né? Ou seja, isso cabe também para nós. O Vomata, eu tenho certeza, empreendeu todos os seus esforços, todos os seus recursos intelectuais, bibliográficos, de tempo, de paciência, de criatividade, de associações que ele mesmo fez, de pesquisas, para nos entregar o melhor possível, eu tenho certeza disso. Ele apontou para a lua, mas o dedo dele não era a lua, né? A luz não saía do dedo dele. Então nós temos que começar a entender que dizer que nós não tomamos como uma revelação infalível aquilo que Mata e Silva trouxe, aquilo que Rivas Neto trouxe, não é um desrespeito às figuras deles. Porque se nem mesmo mestres que eles mesmos diziam que eram muito superiores a eles, como o Buda, o Cristo, nenhum deles falou que o que foi revelado foi definitivo. Lembre-se, Cristo disse, vocês farão obras maiores e melhores do que as minhas. O Buda cansava de dizer, não acreditem no que eu estou dizendo só pelo fato de que quem está dizendo sou eu. Ou seja, se mesmo esses grandes luminares tinham abertura à revisão, quanto mais nós temos que ter internamente a nossa tradição, que é uma tradição que começou em meados do século passado, é pouco tempo de desenvolvimento. Então não tem nada de surpreendente em que nós tenhamos que arregaçar as mangas e pesquisar com o maior rigor possível, com o maior cuidado possível, com o maior amor que nós temos pela nossa tradição, para dar o melhor tratamento doutrinário possível à nossa prática espiritual. O bom discípulo não é aquele que só diz sim. E as tradições espirituais e mesmo as tradições filosóficas dão fartos exemplos a esse respeito. Pensemos aqui no exemplo, no exemplo de Aristóteles em relação a seu mestre Platão, né? Quando nós vamos lendo os debates internos à escola platônica, nós vemos que o melhor discípulo de Platão foi aquele que mais encostou o seu mestre na parede, né? E graças às objeções de Aristóteles, os debates lá na Grécia Antiga e na filosofia como um todo, só se enriqueceram mais e mais. Tá? Então, essas são as primeiras considerações que eu queria fazer a respeito das minhas supostas intenções. As minhas intenções, se vão ser bem-sucedidas ou não, eu não sei. A questão é que elas não são um propósito de destruição, de mácula da imagem de ninguém. Pelo contrário, é em honra às figuras de Mata e Silva e Rivas Neto, em honra
aquilo que eu recebi nessa tradição espiritual, que eu dedico tempo, pesquisa, estudo sério, inspiração mediúnica, criatividade pessoal, etc., para, enfim, aquilo que, segundo a minha ótica, isso também está sujeito a erros, evidentemente, se apresenta como mais correto sob determinado ponto de vista. E aqui eu entro num segundo grupo de esclarecimentos ainda sobre essa questão das minhas intenções. Vejam, o meu pai dizia que a constante da tradição é a contínua mudança. Tá aqui meu irmão Jean para não me deixar mentir, né? Ele falava isso dia sim, dia não, né? E a mudança, quando você olha, ela não é só a constante de uma tradição espiritual, ela é uma constante de tudo. Ela é uma constante de todos os sistemas vivos. Né? Todo o sistema vivo está constantemente absorvendo coisas do exterior, expelindo coisas processadas, renovando, né, seus átomos, suas células. Como dizem os budistas, de novo, né, a impermanência é a grande lei daquilo que nós chamamos de realidade, pelo menos a realidade que nós podemos ver. Né? Mas é também com as línguas. Vejam, o português de hoje é muitíssimo diferente do português de Camões. Vai ler um texto escrito em português de, sei lá, 1400, do ano de 1400. Você não vai entender nada. É uma outra língua. Por quê? Porque sem a mudança, os sistemas vivos morrem. As línguas morrem. As filosofias morrem. As religiões morrem. Nós temos registros de práticas espirituais, por exemplo, como as religiões olímpicas, que não existem mais. Existem até alguns reconstrucionistas tentando praticar o culto a Zeus, Hera, etc., nos dias de hoje, mas não tem um vínculo tradicional regular desde então. Por quê? Porque aquela tradição, em um certo sentido, morreu. Então, de novo, quem é que está a favor e quem é que está contra uma tradição, considerando esse conceito, o de que a mudança é imprescindível à sobrevivência de qualquer sistema vivo, de qualquer sistema cultural, etc., etc. E é por isso que eu me considero um revisionista quase radical. O que é um revisionista? É aquele que diz, aquele para quem todos os pontos de doutrina estão abertos à revisão. Se nós pensarmos no prestígio, acho que já falei isso aqui nas aulas anteriores, no prestígio que a física clássica de Newton tinha para explicar a mecânica, os movimentos dos corpos, etc., no século XIX, quem poderia imaginar que no século XX a física inteira entraria em colapso? Os pressupostos mais que estariam ali para as pessoas como absolutamente certos, indubitáveis, indiscutíveis, foram colocados em crise com a mecânica quântica. Então, se na ciência, mesmo os postulados mais arraigados, mais tidos como pacíficos, estão sujeitos à revisão, quanto mais no campo religioso nós devemos estar abertos a essa revisão. Porque no campo religioso nós estamos muito sujeitos à nossa subjetividade. Todo mundo que é médium aqui sabe que não é 100% entidade e nenhuma interferência nossa. Todos aqui sabem disso. Então, não existe, basicamente, para mim, ponto doutrinal que esteja acima de revisão possível. Nenhum. Se nós pensarmos, sei lá, mas então, sei lá, na metafísica do Vomata tinha lá, o espírito ele é eterno masculino ou eterno feminino. Isso isso é indiscutível? Para mim, não. Para mim, nós podemos tranquilamente rever isso. Outros pontos, sei lá, karma causal e karma constituído. Houve uma queda do reino virginal. Isso se sustenta, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista lógico. Para mim, nós podemos e devemos discutir isso. Então, eu quero dizer assim, de público e tranquilamente, que não entendo que haja algum ponto de doutrina que esteja insuscetível de revisão. Tá? Esse é um segundo esclarecimento que gostaria de fazer. Um terceiro é que os próprios mestres Iapacani e Arapiaga
eram grandes entusiastas da mudança e da revisão. Não só o meu pai, que de público falou em muitos vídeos, e eu me dispenso de provar isso porque é fato público e notório, que ele falava que era preciso haver retificações e ratificações, etc. Ele falou isso repetidas vezes. Mas o próprio Vomata, num trecho que o mestre cansou de citar também, né, Pai Jean, disse no livro Magia de Umbanda e Quimbanda, aqui eu estou com a terceira edição, na página 14, ele diz assim: porque a corrente astral de Umbanda, nessa primeira fase de ação no Brasil e por dentro dessa coletividade chamada de cultos afro-brasileiros, teve um objetivo e se apresentou assim, com caboclos, pretos velhos, etc. Porém, na segunda fase de ação, a se iniciar dentro de poucos anos, essa corrente vai revelar novos aspectos, novos horizontes. É só senhores magistas, esoteristas, ocultistas, etc. Vejam, quando eu falo de ocultismo, publicamente, o pessoal fala, você implicou com os ocultistas, com os esoteristas, etc. Pelo visto, não sou só eu. A quem será que Vomata estava se referindo com um vocativo assim irônico, né? Senhores magistas, esoteristas, ocultistas, etc. Certo? Isso foi escrito, sei lá, quando que foi escrito esse livro aqui. A segunda edição de 82. A primeira não diz aqui. Mas, enfim, isso aqui foi escrito há muito tempo e ele já demonstrava que não se tratava de uma revelação rígida, fixa. Novos fundamentos virão. A esse propósito, até um amigo com quem estava conversando esses dias me revelou uma coisa que eu jamais acreditei que fosse capaz de ouvir. Ouvi dizer que em alguns locais da internet estão tratando as 9 obras do Vomata como o Nonateuco da Umbanda. Nonateuco é um neologismo, uma palavra inventada para fazer trocadilho com o Pentateuco, que são os 5 livros, Penta 5, né? Nonateuco 9, que foram 9 livros que o Vomata escreveu, né? Como se for, só que o Pentateuco são os 5 livros importantes ali do judaísmo, né? São livros canônicos ali do Velho Testamento. E eu quase não acreditei quando se está falando a sério em Nonateuco, Mata e Silviano. Né? Gente, nós estamos ficando mais ortodoxos ao tratar os livros do Vomata dessa maneira, mais ortodoxos do que tradições espirituais que, por natureza, são mais institucionalizadas e mais formalizadas e mais rígidas no estabelecimento formal das suas doutrinas. Eu vou dar um exemplo só. No contexto do cristianismo, que é uma tradição em que a doutrina formal é fortemente estabelecida, né, e eles estão constantemente dizendo o que é doutrina formal e o que é heresia, né, existem grandes debates desde sempre. Para dar um único exemplo, São Tomás de Aquino, ninguém menos que aquele que foi intitulado como o doutor angélico, ou seja, aquele cuja filosofia, cuja doutrina é equiparada quase que automaticamente como doutrina oficial da igreja, São Tomás de Aquino não acreditava, não sustentava o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Nós estamos falando do século XIII. Né? 13 séculos se passaram, ainda tinha alguém no contexto cristão, que ninguém menos que São Tomás de Aquino, que não concordava com algo que hoje é considerado um dogma. Então vocês vejam que mesmo em tradições muito rígidas, muito ortodoxas no estabelecimento do que é doutrina formal oficial e do que não é, existe mais debate e existe mais mudança do que no contexto da Umbanda esotérica, de quem trata os livros do Mata como se fossem obras de revelação profética. E ele nunca pretendeu isso, tanto que em todos os livros, ou quase todos, ele faz o quê?
referências bibliográficas. Né? Referências bibliográficas. Eram trabalhos de pesquisa. Não eram trabalhos, olha, eu estou falando a verdade porque aqui o Preto Velho me falou. Né? Então, encerro aqui o meu primeiro bloco de esclarecimentos. Agora vamos para o mérito mesmo da questão. Né? Eu queria começar falando um pouco sobre linguagem, porque nós estamos falando de alfabeto, né? Alfabeto adâmico, alfabeto Vatan, escrita pré-histórica brasileira, etc, etc. E tudo isso são alfabetos, certo? Isso tudo está no contexto do que nós poderíamos falar de uma filosofia da linguagem. Né? E eu quero começar dizendo que, segundo a minha interpretação, segundo a minha sensibilidade filosófica, as palavras são superestimadas pelos círculos esotéricos, ocultistas, etc. Porque essas pessoas, esses pensadores, tratam as palavras como se elas fossem coisas absolutas, eternas, dotadas de poder automático, né? Como que energético, cujos efeitos não dependeriam da intencionalidade, da consciência, das associações mentais feitas por quem fala essas palavras, mas teriam efeitos como que físicos. Né? Então você fala ali um mantra, uma palavra, sei lá, a Umbandã que seja, e a concepção geral é de que o som dessa palavra vai produzir efeitos independente de qualquer coisa. Então quer dizer, se uma criança, por acidente, na fase do balbucio, pronunciasse algo parecido com a Umbandã, é possível nós imaginarmos uma situação como essa? Quer dizer que o efeito seria o mesmo do que um mestre de iniciação estar entoando esta palavra com uma certa valência ritual dentro do terreiro? É claro que não. É claro que não. Então, nós precisamos tirar alguns preconceitos, alguns tabus que existem em relação a isso. As palavras, a linguagem, não são coisas que estão na realidade. São convenções humanas, são artefatos culturais, espirituais humanos, são recursos, são técnicas de comunicação de mentes. Então, quando eu crio uma palavra, um signo, né, um som ou um conjunto de signos, um conjunto de letras e palavras, e atribuo um significado a esse som ou a essas palavras escritas, e isso é compartilhado por uma comunidade de pessoas, nós temos aí um padrão de comunicação. E através, por exemplo, eu estou falando aqui, vocês estão me entendendo, pelo menos eu espero que estejam. Pelo menos eu espero que eu esteja sendo suficientemente claro. Eu estou usando palavras que vocês conhecem, pelo menos a maioria delas. E nós estamos nos entendendo. O que acontece a partir da linguagem? Uma coisa que estava só dentro da minha mente, que é um ato privativo da minha consciência espiritual, é comunicado, invade, pervade a mente de vocês. Entra na mente de vocês. Um pensamento que estava dentro de mim entra na mente de vocês. Esse é o poder da linguagem. E não é um poder pequeno. Certo? Mas, de toda forma, isso é um recurso. É uma convenção humana. O português, que é o idioma que eu estou usando aqui, ele não é mais verdadeiro que o francês, ou o alemão, ou o inglês. E são artefatos diferentes, são idiomas diferentes. Sob certos aspectos, uns são melhores, outros são piores sobre outros, isso tudo é muito relativo. Né? Mas todos eles são úteis para a comunicação. Então, um alfabeto, um idioma, uma linguagem, ele nunca é verdadeiro ou falso. Não faz sentido dizer que o nosso alfabeto, A, B, C, D, que vai até o Z, é verdadeiro ou é falso. Não faz sentido. Ele é útil. Ele é uma ferramenta, certo? Então, a razão de ser da linguagem é o seu efeito prático de comunicação. Né? É só isso. E isso não é pouco. Né? Eu não estou fazendo algo assim, um menoscabo da linguagem, como se ela não fosse nada. Ela é algo muito poderoso, muito valioso, e a vida seria muito pior sem ela. Né? Mas também não é isso que estão dizendo por aí em certos círculos esotéricos, ocultistas, como se as palavras elas estivessem
na realidade independente das culturas humanas. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, para quem é entendido aí de arqueometria umbandista, sei lá, a letra G está associada ao planeta Vênus. Ela não é assim, tá no mantra Valaga de Oxóssi, a última letra planetária. A letra G está associada a Vênus. Por acaso, vocês acham que essa associação é uma associação inerente? Se a gente pegar uma nave espacial e for até o planeta Vênus, vocês acham que vai ter algo da letra G lá naquele planeta? É óbvio que essa não é uma relação que está na realidade. Essa é uma relação que nós fazemos para nós nos entendermos num certo sistema de palavras que vão remeter a certos orixás, a certos atributos, e que nós possamos nos comunicar dentro do ritual. A relação entre a letra D e a letra Júpiter, por exemplo, é uma outra relação arqueométrica que o Vomata faz, é da mesma forma, uma relação convencional. Não existe nada de D em Júpiter, nem no nome, Júpiter, não tem nem a letra D no nome. Não tem nem no planeta, que é um massivo gasoso, não tem... Vocês entendem o que eu estou dizendo? Essas associações são muito mais culturais, convencionais e pragmáticas para possibilitar um culto do que algo que nós descobrimos na realidade. Certo? Então, essas considerações são importantes para a gente começar a perder um pouco me permitam a palavra, esse fetiche mesmo, por alfabetos antigos, como se eles fossem os verdadeiros alfabetos, ou alfabetos melhores do que o português para propósitos comunicativos, ou qualquer coisa do tipo, né? Essas palavras, elas não têm um poder inerente, não é? A palavra não sai da minha boca e as coisas começam a acontecer na realidade. Não é assim que a coisa funciona. A gente pode até discutir isso, mas estou propondo uma tese aqui e quero ver depois como que ela é contraditada, contra-argumentada, enfim. Mas é algo que a gente deve pensar e repensar. E já me encaminhando para a etapa final da minha exposição, eu queria fazer algumas considerações históricas e biográficas sobre o Marquês de Saint-Yves d'Alveidre. Né? A gente vê a grande deferência intelectual que o Vomata tinha por ele, e nós, sem conhecer a vida dele, sem nos inteirar melhor das fofocas, né, a gente vai assimilando essa grande deferência. Né? Mas antes de passar isso, eu tinha separado aqui também, bem no comecinho da Umbanda de Todos Nós, um clássico absoluto, né, de 1956, se não me falha a memória, na primeira parte, primeiro capítulo, definindo Umbanda, se vira 2 vezes a página, bem no comecinho da Umbanda de Todos Nós. Vejam como o Vomata tinha um pouco dessa influência esotérica, ocultista, etc., da Europa, da época, que tinha um verdadeiro frisson por alfabetos, o primeiro alfabeto, a primeira raça, o primeiro povo, a primeira religião, como se o primeiro qualquer coisa tenha sido melhor, né? Eles alimentavam essa ideia de que aquilo que veio antes é melhor. Só que essa ideia nunca foi submetida à crítica, nunca foi submetida a escrutínio. Todo mundo toma isso como verdade, como um pressuposto, como um axioma. Né? Então veja aqui, ó. Assim sendo, diz Vomata, página 67. Assim sendo, passamos a expor a causa original, né, porque tudo é original, é primevo, é primordial, etc. Básica, científica, pretensão de cientificidade, histórica, transcendental e, olha que interessante, até o momento presente, indiscutível. E ele escreve indiscutível em letras maiúsculas. Indiscutível, dentro de uma ciência que se prova por si mesma, a matemática e a geometria, a origem real e verdadeira do termo Umbanda. Eu amo o meu avô de santo, Woodrow Wilson da Mata e Silva, pernambucano com nome de presidente dos Estados Unidos. Figura fascinante. Ele está sempre nas minhas orações.
Mas esse parágrafo aqui demonstra essa influência, né? Vejam, ele, leitor rigoroso de autores europeus da época, tinha a impressão de que eles lá e ele aqui estariam provando indiscutivelmente, vejam bem, indiscutivelmente a, entre aspas, origem real e verdadeira do termo Umbanda. E ele coloca em letras maiúsculas e em negrito, origem, como é? Origem real e verdadeira. Né? Aí mais para frente ele diz, olha, veja como ele me dá razão aqui quando ele fala que uma língua não é melhor que a outra. Não podemos jamais afirmar que o francês deriva do alemão ou o chinês do português, etc. Mas se pretendermos encontrar olhem essa expressão, significado absoluto universal, não nos resta outro recurso senão o de beber em fonte comum, à base de todas as línguas e dialetos existentes, o alfabeto ariano que originou o adâmico ou Vatã. Esse alfabeto adâmico não resta dúvida, um alfabeto primitivo, porém já trabalhado, etc, etc. Vejam como esses parágrafos são significativos. Eles tinham uma compreensão que depois a filosofia da linguagem, ali no século XX, sobretudo com Wittgenstein, fez terra arrasada dessas pretensões de que, por exemplo, uma palavra tem um sentido absoluto. Nenhuma palavra tem sentido absoluto porque palavras são convenções. A gente inventa. A gente inventa um significado, associa esse significado a um som, quando na linguagem falada, ou a uma forma escrita, quando na forma escrita. E pronto, acabou. É isso. Né? Então, agora vamos, como eu havia prometido, a essas considerações históricas e biográficas. Como acabei de dizer, havia um certo ambiente nesses círculos esotéricos, ocultistas e tal, por uma pretensão de achar de forma cabal a primeira religião, o primeiro alfabeto, a síntese, a proto-síntese, né, a primeira síntese de todas as religiões, todas as filosofias, todas as artes e todas as ciências. Isso está no subtítulo do arqueômetro. Então tá aqui, ó. Eu tenho o arqueômetro, tá? Eu não falo de orelhada, tá aqui no subtítulo. Chave de todas as religiões e de todas as ciências da antiguidade. Nada pretensioso o subtítulo, né? Apresenta isso aqui como artigo científico em qualquer universidade. Né? É a chave de compreensão de absolutamente tudo. Nada fica de fora. Né? Então, existe essa pretensão de explicação de tudo. Né? Claramente, isso é uma pretensão que não é bem sucedida. Eles não explicam tudo. Eles não justificam tudo. Eles não dão tratamento para tudo. Né? Além disso, existe também esse elemento psicológico que eu sinto em alguns interlocutores de outras tradições, que é um componente psicológico assim, ou eu estou na religião cuja doutrina é absolutamente verdadeira, inerrante, infalível, ou eu não quero. Comigo, ou é tudo ou é nada. Ou é 8 ou é 80. Né? Eu lembro quando um amigo católico, um amigo queridíssimo, uma vez falou assim, você fala sobre infalibilidade papal, tirando sarro, não sei o quê, mas você também acredita que a doutrina da Umbanda é absolutamente verdadeira? Eu falei, opa, não. Pelo contrário, eu acho que tem um monte de problema. A nossa tradição é tão nova, a nossa doutrina é tão incipiente que tem um monte de lacuna, um monte de problemas, um monte de crendices, etc, etc. Eu não acho que a doutrina da minha tradição é absolutamente verdadeira. Eu não acho que tudo que foi escrito, mesmo quando inspirado pelo astral, porque a inspiração também não é de 100%, e porque a entidade também não é onisciente, eu, como os budistas, não aceito o predicado da onisciência, é óbvio que o resultado disso não vai ser algo inerrante, perfeito, absoluto, etc. Né? Então nós temos que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de leveza. Olha,
nós estamos em construção, a nossa doutrina, cada mestre faz o que pode para melhorar um pouquinho, é assim mesmo, com todas as tradições foi assim. Ou não existe debate teológico até hoje, por exemplo, no budismo, no hinduísmo, na Igreja Católica, ou onde mais seja. Existe em todos os lugares. Mas nós que privilegiados nós somos, né? Nós não só não precisamos, como não podemos discutir nada, porque está tudo no Nonateuco Mattei Silviano. Né? Basta ler os 9 livros do Vomata e está tudo lá. Né? Então, quando você vai ler livros de inspiração ocultista, magista, esoterista, etc., além de muitas pérolas que existem nessa literatura, tem bastante coisa boa, muita coisa interessante. Mas, no geral, a mentalidade desses círculos é fortemente atraída por histórias de povos, raças, segredos antigos, que só uma pequena elite mundial conhece, poderes paranormais e, às vezes, até coisas como coincidências fonéticas. Né? Eu já vou dar alguns exemplos de um autor que eu vou referenciar para vocês, de explicações e traduções que o Dalvedre fazia, baseado apenas e tão somente na semelhança fonética de palavras de línguas diferentes. Nós já vamos falar um pouco sobre isso. Mas então vejam, são escritores que têm a mente um pouco agitadiça, inquieta, porque o foco do espiritual é constantemente desviado para coisas como tem um alfabeto assim, tem uma coisa assado, aquilo outro, etc. E você nunca vê desenvolvimentos profundos e demorados sobre, sei lá, as virtudes, cultivo das virtudes, as purificações internas, o que é iluminação, etc. Você vê muito essa coisa de alfabetos, povos, raças, rondas kármicas, etc. e tal. Às vezes eu leio esses textos e eu me sinto, como eu já disse numa aula passada, como num RPG, ou como lendo O Senhor dos Anéis, olhando na parte de trás aqueles mapas, aqueles alfabetos élficos, né? Às vezes eu me sinto um pouco dentro desse contexto, né? Pior de tudo, uma coisa que até falava com um amigo hoje mais cedo, isso pouca gente sabe, o Arqueômetro, ele não é um livro escrito de palavra ao último, da primeira palavra ao último ponto final, pelo Marquês de Santives d'Alveire. Né? Os amigos, os chamados amigos de Santives, do qual o Papus fazia parte, por exemplo, e ele é um dos que faz os textos, alguns textos introdutórios aqui, eles publicaram isso e fizeram uma quantidade grande de interpolações no texto do Arqueômetro. Então mesmo que fosse para considerar como uma revelação, então foi uma revelação para lá de coletiva, né? Mas isso é um dado que pouca gente sabe. E para encerrar, e já vou passar a palavra para quem quiser fazer uso dela, eu recomendo muitíssimo esse livro aqui. Até falava com o babá João César sobre ele, História da Filosofia Oculta. Eu posso referenciar para vocês. É um texto que abre um pouco a cabeça em relação a esses círculos, né, esotéricos da filosofia oculta europeia, etc. E tem uma seção, aqui mais para o final do livro, em que ele faz algumas considerações interessantíssimas sobre o Santives d'Alveire, né? Então ele começa falando um pouco sobre a infância dele, diz que ele tinha um gênio muito difícil, etc, etc. Aí ele fala assim, Santives d'Alveire é um continuador de Fabre d'Olivet, que é um outro pensador francês, aliás, muitíssimo interessante, escreve muito bem. E como ele, como Fabre d'Olivet, o Santives d'Alveire reescreve a história humana, nada menos do que isso, ele conta a história do mundo a partir de mitos e etimologias especulativas. Então, ele faz relações entre o ciclo do carneiro e o cordeiro, sendo o cordeiro Jesus Cristo, etc. e tal. Aí ele fala assim, vejam o tipo de similitude fonética que para o Dalvedre era uma prova cabal, matemática, etc. Né?
Isso ele prova com toda sorte de nomes de regiões e cidades. Por exemplo, Varsóvia, Varsava e a palavra war, guerra no inglês, né? Ou não sei o que tal. Então, quer dizer, esse tipo de a relação frouxa do ponto de vista filológico, né, da relação entre palavras, só por uma coincidência fonética. Isso ele diz que fazia de monte nos textos dele, né? Aí, isso é uma primeira curiosidade. Segunda, vejam só o que diz aqui o Saran Alexandrian, o autor desse livro. De fato, Dalvedre nos diz que teve a oportunidade de visitar Agartha. Não sei quem aqui já ouviu falar de Agartha, né? A cidade universitária escondida, subterrânea, onde supostamente desde tempos imemoriais os iniciados detêm e perpetuam conhecimentos extraordinários de uma tradição primordial. Gente, nós estamos falando nada menos que Dalvedre dizia que visitou, não é que ele acreditava, que ele viu em sonho, que não, ou que é uma coisa simbólica e tal, a confraria dos iniciados, nada disso. Tudo isso seria razoável, né? Falar simbolicamente sobre uma confraria de espíritos, como nós falamos de Aruanda, confraria dos espíritos ancestrais, a sagrada corrente astral de Umbanda, para nós, tudo isso é a relação entre espíritos que tem um propósito comum, muito mais do que um local geográfico, muito menos um local geográfico físico denso no mundo, né? Mas para o Dalvedre, não, ele garante que visitou essa cidade subterrânea nos pés do Himalaia, né? Embaixo do Himalaia, e quer dizer, ele diz assim, ó, que ele não poderia dizer, por razões de segurança, isso aqui tem um certo caráter paranoico para mim, por razões de segurança ele não poderia dizer onde ficava exatamente a Agartha, né? Daí diz Dalvedre, abre aspas, tá? Que baste aos meus leitores saber que em certas regiões do Himalaia, ele não diz exatamente por razões de segurança, né? Entre 22 templos que representam os 22 arcanos de Hermes e as 22 letras de certos alfabetos secretos, Agartha forma o zero místico, inencontrável. Fecha aspas. Ele garante que foi lá, ele visitou. Não sei se ele desceu por escada rolante, por elevador, não sei como que foi. Mas ele esteve em certas regiões subterrâneas do Himalaia e visitou uma sociedade secreta de iniciados. Ou isso é verdade, a gente tem que levar muito a sério o que ele escreveu, ou sei não, hein? Terceiro ponto desse é uma sessão, uma sessão muito curta, de 4 ou 5 páginas aqui, sobre o Dalvedre. Terceiro ponto que eu grifei aqui, queria compartilhar com vocês. E que fala um pouco mais do um traço psicológico do Dalvedre, tá? Abre aspas. Não é paráfrase, ninguém está inventando nada. Abre aspas. Se eu publicasse tudo o que sei, integralmente, a metade de Paris enlouqueceria e a outra metade ficaria histérica. Fecha aspas. Ou seja, ele achava que detinha um conhecimento tão extraordinário, tão absoluto, tão inefável, que ele não poderia compartilhar com as pessoas sem riscos de loucura e histeria. Tá? E por fim, e aqui é fim mesmo, um quarto ponto mais especificamente sobre o arqueômetro, diz aqui o autor desse excelente livro. Depois que a esposa do Santivez morre, é que o Dalvedre concebe o arqueômetro. E supostamente ele concebe o arqueômetro por influência espiritual dessa esposa morta, né? Tanto que ele a chama, e os amigos de Santivez também a chamam, a Condessa Keller, de o anjo do arqueômetro. Tá? E como que eles definem o arqueômetro? Vamos ver se alguém consegue me explicar o que é isso. Ó, abre aspas. Instrumento de precisão
de altas ciências e artes correspondentes, seu relator cosmométrico, seu padrão cosmológico, seu regulador e seu revelador homológico. É isso que o arqueômetro é. Depois falam que eu falo difícil, hein, pai da Wilson? Vejam só, o arqueômetro deveria garantir a arquitecnia, a síntese de todas as possibilidades religiosas, científicas e artísticas do homem. O instrumento era o quê? Para conseguir uma façanha, uma proeza tão enorme assim, o que era esse instrumento? Um círculo dividido em zonas concêntricas e alguns triângulos, no qual as letras do hebraico, do sânscrito e do vatã, língua supostamente falada por Adão e Eva, os números, as notas musicais, as cores e os signos astrológicos formavam combinações que permitiam aos músicos, aos pintores e aos arquitetos fazerem criações que exprimissem o ideal perfeito da humanidade. Até mesmo os poetas poderiam utilizá-lo. As relações entre letras e cores, vislumbradas intuitivamente por Rimbaud é um poeta francês conhecido, né? São determinadas cientificamente pelo arqueômetro. Científica, tudo é científico, cabal, absoluto, perfeito. Né? E o Saint-Yves estava tão admirado do arqueômetro que ele registrou uma patente do arqueômetro em 26 de junho de 1903. Né? E, enfim, acho que nunca ninguém quis reivindicar essa patente, ninguém, até onde eu sei, usou o arqueômetro para fins religiosos. Nenhuma das grandes tradições do mundo usa o arqueômetro para nada. As grandes filosofias, as grandes ciências, até onde sei, também não estão usando o arqueômetro. E, portanto, nós temos motivo para desconfiar que, embora o arqueômetro seja um sistema muito engenhoso, muito operativamente bom, você relaciona os 12 signos com as 7 cores ou 7 notas, para nós que usamos um panteão setenário, isso é para lá de conveniente, é muito bom. É muito operativo, é muito engenhoso, mas ele não é uma verdade revelada sobre a realidade. É só isso que eu proponho como reflexão. Ele não precisa ser jogado fora, mas ele também não deve ser visto como a palavra final ou como uma prova de nada. Se nós falarmos para qualquer pessoa fora da nossa tradição que nós temos a prova de que nós estamos certos, porque nós temos o arqueômetro aplicado à Umbanda, o pessoal vai rir da nossa cara, e com razão, filosoficamente. Isso não é prova de coisa nenhuma. Né? Então, essas eram as considerações que eu queria fazer, e gostaria então de passar a palavra para quem quiser fazer uso dela.